Bom, eu vou simular agora um pouco e trabalhar um pouco essa questão dos objetivos, né? Eu quero que vocês tenham 100% de consciência do quanto os objetivos, né, são importantes dentro do processo de planejamento financeiro, inclusive dos investimentos, e até outras coisas que vão além dos investimentos, como a gente vai ver agora. Então, a gente vai fazer algumas simulações de objetivos que eles trazem uma riqueza, exageradamente grande para quem quer aprender a investir dinheiro, tá. Você dificilmente vai ver, alguém ensinar investimentos e tratar sobre coisas tão importantes como vocês vão ver agora nesses próximos minutos. Eu não estou falando que a aposentadoria é mais importante do que pós-graduação. Não estou falando isso. O que eu estou mostrando é que uma pessoa fictícia, que a gente não sabe quem é, que nem existe, olhou para os 5 objetivos e essa pessoa definiu a aposentadoria sendo mais importante como a pós-graduação. E tudo bem, cada um sabe o que é mais ou menos relevante para si. E qual foi a matéria-prima que essa pessoa utilizou para conseguir fazer esse ranking? Ela foi lendo os propósitos, as razões que dão sentido àquele objetivo. Lembra que o objetivo tem prazo, valor e propósito. Então, quando essa pessoa eu não coloquei quais são os lá tinha os propósitos que eu coloquei na aula anterior aqui, né. Mas assim, hã, o julgamento da pessoa para fazer um ranking, ela olha nos propósitos e começa a perceber o que de fato realmente é mais importante na sua vida. E a gente começa a trabalhar com um outro conceito que está por detrás disso, que é o de prioridade. O que é mais importante, eu faço primeiro, tá? Vai guardando essas dicas que são sensacionais. Aí, outra coisa que eu preciso, depois que eu já fiz o ranking com os propósitos, eu essa pessoa deu um valor para esses objetivos. 500.000, 40.000, 15.000, 10.000, 40.000, que já era desses objetivos da aula passada, do bloco passado. Então já temos o valor. E aí, o prazo, tá? Em meses, então 300 meses para aposentadoria, 120 meses, 72 meses, 24 meses, 48 meses. Com prazo, valor que eu preciso aplicar e uma taxa de juros estimada, que aqui na tabela eu acabei não colocando, eu não lembro exatamente qual é a taxa de juros que eu considerei, 0,8, não sei, está lá no livro, é a mesma tabelinha que está no nosso livro. Eu fiz um cálculo de quanto a gente precisa depositar por mês para acumular esse valor. Então veja, se eu fizer 300 vezes R$ 263, que é aproximado isso aqui, tá? Eu fiz no Excel, dá menos do que 500.000. Por que dá menos? Porque ao longo desses 300 meses eu ganhei juros. Então, os meus objetivos, eles são pagos com o dinheiro que eu guardo, mais juros. Ao contrário de quem faz financiamento, fica pagando parcelado os sonhos, que paga o sonho mais juros do sonho que quis adquirir. Não é isso? Então aqui a gente está fazendo o dinheiro trabalhar para a gente e parte dos nossos sonhos são pagos pelos juros que nós acumulamos ao longo do período daquele determinado objetivo. Então, é feito um cálculo numa planilha Excel, tá? A gente não precisa fazer necessariamente isso com as nossas vidas em termos de tanto controle assim, pode fazer, eu tenho vários vídeos que ensinam isso, gratuitos no YouTube, tenho no livro ensinando como faz, mas aqui nesse exato momento a gente compreender
a importância dos objetivos dentro desse planejamento financeiro para a escolha dos nossos investimentos e como investimento é uma parte desse todo. Isso é botar o ser humano na frente dos investimentos, tá? E na última coluna, eu fiz um negócio interessante. Veja que para eu fazer o mais importante que é a aposentadoria, eu gasto 263. Agora, se eu quiser dar conta da aposentadoria e da reforma da casa, eu preciso guardar 263 para aposentadoria, mais 172 da reforma da casa, que dá esse acumulado de 436. E aqui, R$ 577 é para fazer os 3 primeiros objetivos. R$ 945 é para fazer os 4 primeiros objetivos. E R$ 1.591 é para dar conta de fazer tudo o que eu quero, tá? E vamos imaginar que eu tenho R$ 500 para investir por mês. E aí, o que fazer? A primeira lição de todas é que todos os objetivos precisam caber dentro desses R$ 500. Ah, Elis, mas sabe o que eu posso fazer? Eu vou pegar a viagem, eu guardo dinheiro para essa viagem, esses R$ 367. A hora que eu fizer a viagem, vai sobrar 367, e aí eu começo a guardar para o carro. A hora que eu termino o carro, termina esses 600 e pouco, aí eu vou dar conta. Para. Para, porque isso não vai dar certo. Matematicamente daria até para fazer, mas por que que não dá certo? Porque a gente sempre vai ter objetivo de curto, médio e longo prazo. Se você fez essa viagem daqui a 24 meses, é provável que daqui a 24 meses ou 36 meses você queira fazer outra viagem. E aí as pessoas que não conseguem poupar para longo prazo, elas ficam isso, assim, elas vivem para objetivos de curto prazo. E o longo prazo fica deixa, depois eu me viro. Ou quem que consegue guardar dinheiro para aposentadoria? Não dá. A gente gasta muito. E não sobra dinheiro para nada. Então, assim, todos os objetivos precisam caber dentro de R$ 500. Mas, Ellison, não cabe. Eu preciso de R$ 1.591 para dar conta dos 5 objetivos que eu quero para os meus investimentos. E aí, o que fazer? Tem muita coisa que a gente pode fazer e que é além dos investimentos. Talvez a primeira e mais, uma das questões mais simples de se entender é tentar aumentar a receita. Ou seja, se eu começar a ganhar mais e não gastar mais, eu consigo guardar mais. No curto prazo, é difícil aumentar a receita, né? Mas isso pode ser um plano para você conseguir ganhar mais ao longo do tempo, fazer algumas coisas, estudar, pensar, empreender, sei lá, para conseguir aumentar a receita. Ou fazer bico, ou hora extra, alguma coisa assim, para aumentar, ou arranjar uma outra fonte de renda por algum tempo para aumentar as receitas. Mas matematicamente é possível. É possível não. Ela ajudaria na conquista de mais objetivos. Uma coisa que é mais factível na maioria das vezes, né? Aumentar a receita nem sempre é fácil, mas diminuir gastos, em geral, sempre tem alguma coisa que pode ser cortada. Então, se eu mantiver a minha receita, mas eu diminuir os gastos, esse 500 que eu tenho para investir por mês pode aumentar. E veja que eu só vou aceitar fazer um negócio desse se fizer sentido. Por isso que eu preciso ter um propósito para cada um dos meus objetivos. Propósitos que me inspirem a abrir mão de gastar hoje para conseguir alguma coisa lá na frente. Outra coisa que eu posso fazer é aumentar esses prazos dos investimentos. Eu esperar mais para dar tempo de eu acumular dinheiro com menor parcela mensal e deixar os juros rendendo mais tempo. E aí eu tenho que lidar comigo, com a minha ansiedade, com a minha capacidade emocional de não fazer o ano que vem, fazer daqui 3 anos alguma coisa. Para tentar fazer aquilo bem feitinho em relação a não precisar se endividar para tal. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é diminuir o valor do objetivo. Se eu vou fazer uma viagem de tantos mil, eu posso fazer uma viagem mais barata.
com uma viagem mais barata, ou trocar por um carro mais barato, ou fazer uma pós-graduação mais barata, estou fazendo só, né? Ou uma reforma da casa mais barata, ou guardar menos dinheiro para aposentadoria, vai abrir espaço para o meu orçamento aqui de investimentos, porque eu não preciso depositar mais esses mesmos valores. Se cai o valor de quanto eu preciso guardar, cai o valor de quanto eu preciso investir por mês. Uma outra coisa que a gente pode fazer é simplesmente eliminar objetivos. Aqueles objetivos que forem menos importantes vão ficar na gaveta, até que eu consiga aumentar esses R$ 500. E eles ficam de fora. E uma coisa que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, pessoal, é investir bem. Por que investir bem? Quanto maior a rentabilidade, a taxa de juros que eu ganhar, menos eu preciso guardar para que nesse mesmo prazo eu consiga esse valor. Porque se eu consigo fazer o meu dinheiro multiplicar cada vez mais e mais e mais, eu posso guardar menos dinheiro para atingir o mesmo valor lá na frente. E eu consigo mais objetivos. Então, preste atenção nisso. Tenha total, 100% de consciência que rentabilidade da sua carteira de ativos é só parte de um projeto de planejamento financeiro de sucesso. Eu tenho muitas coisas que eu posso fazer, além de ficar focado, bitolado em conseguir fazer o meu dinheiro render mais e mais e mais e mais. Tá? Então, assim, é colocar. A ideia, assim, eu estou dando um curso de investimentos. A nossa ideia é que os investimentos possam te trazer a possibilidade de investir melhor o dinheiro. Mas como a educação financeira que eu ensino, o ser humano está na frente e o dinheiro como pano de fundo, eu preciso te alertar de que para você fazer um planejamento financeiro, conquistar os objetivos e fazer com que o dinheiro seja o seu servo, rentabilidade é parte de todo esse processo. Não é o essencial. Quanto você guarda é essencial, tanto quanto rentabilidade. O quanto tempo você consegue esperar para atingir o objetivo é também muito importante. A sua, entre aspas, ganância, mania de grandeza, saber controlar essas questões emocionais e fazer, na medida certa, aquilo que satisfaz o que é realmente prioridade e relevante para você, é igualmente importante. Não adianta fazer o dinheiro render bem e em outras áreas fazer mal, as coisas não vão dar certo.